Cristo descansava junto ao poço de Jacó. Descansava o bom Senhor, mas é um lugar qualquer. Eis que chega junto ao poço, de repente uma mulher. Eis que chega junto ao poço, de repente uma mulher. Dá-me água pra beber, Jesus Cristo então falou, com celestial ternura, logo que a mulher chegou. Como sendo do judeu, ela respondeu assim: eu, mulher samaritana, pede-se beber a mim. Eu, mulher samaritana, pede-se beber a mim. Jesus Cristo, eterno mestre, respondeu com placidez: se beberes deste poço, tu terás sede outra vez. Todavia nunca mais tu terás sede, ó mulher, se beberes desta água que eu te der. Se beberes desta água que eu te der. Se tu conhecerás Deus, o bom Deus que tem poder, e este que te pedes água, se puderes conhecer, tu então me pedirías, ó mulher de Samaria, e ele pronto te daria água viva pra beber. E ele pronto te daria água viva pra beber. Pecador que estás vagando pelo mundo a perecer, Jesus Cristo te oferece água viva pra beber. Ó mulher de Samaria, muito sedento e fraco estás, bebe logo desta água, nunca mais sede terás. Bebe logo desta água, nunca mais sede terás. Vamos fazer oração para essa criança. Todos de pé. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, qualquer tipo de perturbação, seja normal ou seja maligna, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Dá conforto, Senhor, e consola essa criança. Sai em nome do Senhor Jesus todo o poder das trevas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, abençoa, Senhor, porque, ó Senhor, repreenda, Senhor, o perturbador, o inimigo de nossas almas, Senhor, que vem nos tentar, vem nos perturbar, vem, Senhor, causar, ó meu Deus, inquietação nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, nos esposos, nas esposas, Senhor, repreenda agora, Senhor, porque pela tua misericórdia nós permanecemos, pela tua graça e misericórdia nós temos paz, aleluia. E é nesta confiança de que, ó Senhor, tu possa fazer segundo a tua vontade e segundo o que tu
pedimos, se for assim a tua vontade, meu Senhor, dá, Senhor, conforto e paz, meu Pai. Só tu podes fazer isso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia, porque nós clamamos ao Deus vivo, ao Deus poderoso, que pode todas as coisas, porque para ti, Senhor, nada é impossível, Senhor. Assim como falaste à mulher samaritana, é o seu coração, lhe desvendando a sua vida, assim fala conosco, assim manifesta a sua vontade e opera segundo o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. O Senhor está aqui nesse lugar, irmãos. O Senhor diz que onde estiver 2, 3 reunidos em seu nome, Ele diz que se fará presente. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, nós iremos estudar o que os irmãos já sabem. No entanto, nós colocamos um título. E o título é: Seja feita a tua vontade, ó Deus. A vontade de Deus, a vontade do homem e a vontade de Deus. Qual é a tua vontade? O que é que vocês têm vontade de ser, de fazer? Nessa vida, qual é a vontade dos irmãos? Qual é a tua vontade? Qual é o teu sonho? Você tem no coração preparado uma vontade, não tem? Mas eu faço uma pergunta: a tua vontade está dentro da vontade de Deus? Iremos estudar coisas semelhantes ao que já estudamos, mas eu creio que abrirá melhor a nossa mente e vai clarear os nossos corações pela palavra, porque ela é uma luz que brilha mais intensamente na vida de quem busca, e assim nos dá uma visão melhor cada vez mais. Pois no livro de Provérbios está escrito que a vereda do justo é como a luz da manhã ou da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. O cristão tem que crescer no entendimento. Ele tem que entender melhor cada dia, cada mês, cada ano que se passa. Se ele busca Deus, ele entende melhor o que ele já entendia. Se ele passa muitos anos não entendendo, é porque a luz do Evangelho não está incandescendo na sua vida, mas apenas tem um pouco de luz para enxergar. A vontade de Deus é perfeita, é linda. A vontade de Deus é maravilhosa. A vontade de Deus não tem variações, sombras e dúvidas. A vontade de Deus, o querer de Deus é perfeito. Deus não deseja coisas como nós desejamos, na nossa euforia, nos nossos anseios, nas nossas vaidades, nas nossas imaginações, sonhos no coração. Porém, a vontade de Deus é segura, perfeita, imóvel. Hoje nós nos alegramos com alguma coisa e sentimos grande vontade de possuir, construir, de falar. Quando passa aquela vontade, muitas vezes nós conseguimos identificá-la como que uma vaidade. Houve muitas vontades no coração de Salomão. Disse ele em Cantares de Salomão que tudo que o seu coração desejou, ele fez conforme aquela vontade do seu coração. Houve-se uma permissão de Deus para dar-lhe uma instrução, e essa instrução serviu também para milhões e milhões e milhares daqueles que leram e estiveram atentos à vida de Salomão. Ele disse: tive servos, escravos, cantores, cantoras, animais, pomares, muita plantação de frutos da terra, frutas e frutos, pomares, ouro, joia. Ele diz que tudo que o seu coração desejou, segundo a sua vontade,
ele assim conquistou. Mas ele escreveu dizendo que tudo era vaidade e aflição do espírito. Eu creio quando ele sonhou com aquelas milhares de estrebarias de cavalo e aquela suntuosidade toda, multidões de mulheres que corromperam mais tarde, tudo isso me veio à mão. Houve uma vontade muito forte no coração de Salomão para obter essas riquezas, como existe nos chefes de nações uma vontade de possuir, uma vontade de ser o dono do mundo, uma vontade de exterminar as pessoas de raças inferiores. Existem muitas vontades cheias de vaidades, cheias de ilusão, pessoas que brigam, que discutem por causa de suas vontades, pessoas que na verdade desprezam o ser humano por causa de suas vontades. Mas a vontade de Deus é perfeita. Então não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 2. Todos acharam? Amém. Está escrito, Lucas 11, versículo 2, perdão. E ele lhe disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Somente este versículo. Quero meditar com os irmãos sobre este versículo. Jesus ouviu um pedido dos discípulos: ensina-nos a orar. E ele então começou a oração. E ele disse: quando orar, dizei: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Eu conheço muitas pessoas que oram ao Pai Nosso, e pessoas que colocam como regra a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração que na verdade não transmite uma cópia, ou seja, Jesus não mandou você repetir. Ele disse: assim orareis. Assim como? Precisamos refletir nas palavras da oração do Pai Nosso. Uma oração que começa a exaltar o nome de Deus, a glorificar o nome do Senhor. Nós temos visto nas Escrituras e até em filmes passados que as pessoas, quando chegavam ao rei, geralmente diziam algo para enaltecer o rei: ó rei, vive eternamente. E geralmente de joelhos e prostrados: ó rei, vive eternamente, sabemos que tu és sábio, e assim, assim, para depois entrar na petição. Nós temos alguns casos na Bíblia. Jesus então ensinou que nós, a criação de Deus, devemos ter temor de quando irmos aos pés do soberano, do Criador do mundo e do universo inteiro, dos demônios, do inferno, do céu, das raças humanas. Quando você vai orar, você não vai orar a um ídolo feito por mão de homens, ídolo de prata, de cobre ou de louça, pintado por mãos humanas, pela imaginação de artista. Nós vamos orar a um Criador. Então Jesus ensinou uma oração cautelosa, sábia, humilde. Nessa oração, se vocês lerem pausadamente cada detalhe, vocês irão observar que há sabedoria nessa palavra. Santificado, Pai nosso que está no céu. Eu tenho certeza que na verdade quando eu vou orar, eu devo dizer isso. Eu sempre uso uma outra expressão, né? Pai santo e poderoso, Pai de todos nós, nosso Senhor Jesus Cristo. É a mesma coisa. Jesus não ensinou você a repetir. Você pode repetir, não é proibido repetir, mas Jesus ensinou você a enaltecer Deus.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como eu vou santificar? Ele está dizendo aqui, santificado seja. Eu concordo em santificar o nome do Senhor em minha vida. Paulo diz que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Disse ele aos irmãos daquela época que davam um péssimo testemunho, e as pessoas de fora estavam olhando o mau testemunho e blasfemando de Deus. Então o nome do Senhor estava sendo escandalizado e não santificado. Aleluia. No tempo dos reis, em Ezequiel 16 e outras passagens, as passagens da Bíblia relacionado às profecias que Deus estava dizendo, queria castigar o povo, porque eles não tinham santificado o seu nome entre as nações. O nome de Deus estava sendo escarnecido, blasfemado entre as nações. Porque se alguém vê vocês fazendo alguma coisa errada, ele diz: esses aí que são os crentes do Deus aí, do Jesus, são esses aí, eu sou melhor do que eles, então meu Deus é melhor do que o deles. Aí vocês imaginam por que uma igreja tem um pastor que ensina vocês a se conduzir com prudência segundo a palavra? Porque é doutrina da igreja? Não, é doutrina da palavra, é ensino da palavra. Quando você anda dignamente, está sendo feita a vontade de Deus, está sendo glorificado o nome do Senhor, você não está manchando o nome do Senhor, você não está permitindo um ímpio blasfemar o nome de Deus, porque você tapou as brechas. Às vezes nós lemos lá: vigiai, que é o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão. Às vezes nós pensamos que isso é para o inimigo não fazer mal comigo, não me atacar, não colocar uma doença, não deixar eu cair no chão, ou cair na mão de um bandido. Irmãos, muitas vezes nós temos que vigiar para o nome do Senhor não ser blasfemado e Deus não nos entregar nas mãos do adversário. Porque nós temos várias passagens que o próprio Deus entrega muito dos seus filhos nas mãos de Satanás. Jesus disse assim: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu sou o pastor das ovelhas. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu tenho poder para dar e para tomar. Nesta oração, Jesus ensina assim: não nos induz à tentação. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas Ele pode te induzir à tentação. Se alguém busca, encontra. Quer ser tentado? Deus te induz. E há uma indução por necessidade, como o caso de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Propósito de Deus. O diabo está me tentando, irmão. Crê no Senhor e ora ao Senhor, porque é tempo. Talvez Deus destinou esse tempo para você, para mim. Ser tentado pelo diabo para te provar, para te dar a entender, te dar a conhecer, te dar maturidade, para você ter mais experiência, e assim por diante. Mas quando Jesus estava explicando aos seus discípulos, Ele estava ensinando os seus discípulos a ter sabedoria. Algum de vocês, de Atos até Apocalipse, encontraram a oração do Pai Nosso? Alguém encontrou? Se alguém encontrar, por favor, me mostre onde está. Não tem nenhuma repetição. Pessoas, na sua ideia, até mesmo supersticiosos, repetem orações e orações. E Jesus disse assim: não useis de repetições nas orações. Jesus ensinou não repetir, mas orar com as palavras que estão em nosso coração. No entanto, nós temos que aprender a orar ao Pai. Então, quando Ele disse: santificado seja o teu nome, eu tenho que ter ciência de que a minha vida está sendo a favor
do nome de Deus, de Jesus, ser santificado. Eu não posso servir a Deus pensando somente em bens materiais, só pensando em que Deus vai me abençoar, abrir porta para mim. Eu sempre digo isso: Deus, Jesus, não é ferradura de sorte para colocar atrás da porta. Eu tenho que servir a Deus, eu tenho que amá-lo, eu tenho que entender que a minha vida é importante. Quando eu ando dignamente, eu sou uma tocha viva por onde ando, aleluia. Eu estou refletindo a glória do Senhor para o mundo. Disse Jesus: vós sois a luz do mundo, aleluia. E quando nós refletimos a glória do Senhor, as pessoas veem Jesus em nós, aleluia. E quando as pessoas veem Jesus em nós, irmãos, o nome de Deus é glorificado, como está escrito no livro de João, capítulo 15: nisto é glorificado meu Pai que está nos céus, que o que, irmãos? Que deis muito fruto, aleluia. E o fruto é esse, irmão: longanimidade, temperança, mansidão, aleluia, amor, fé, bondade. Irmãos, há muitas igrejas falando desse amor de Deus e falando das beneficências que Deus dá a todos, mas hoje eu quero falar sobre a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Será que nós somos tão egoístas que não conseguimos negar a nós mesmos para fazer a vontade do Pai? Como é gostoso nós podemos ajudar uma pessoa. Irmãos, como é bom uma pessoa que você faz algo para ela, ela fica satisfeita. É como, por exemplo, o pai que tem um filho que lhe ajuda ou faz de coração, com alegria. O pai fica satisfeito porque tem um filho amigo, tem uma filha amiga. Deus é assim. Ele é um pai que fica satisfeito quando vê os seus filhos cheios de amor, lhe fazendo de coração e com entendimento a sua vontade. Irmãos, é um gozo. Talvez alguns não tenham experimentado como é gostoso fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita. As nossas vontades são variáveis. Hoje eu sinto um grande desejo de fazer uma coisa que eu acho que é algo maravilhoso para mim. Quando eu realizo, quando eu faço, eu sinto que não era exatamente tudo aquilo que eu imaginava. Claro, nem sempre é assim, mas de vez em quando nossas vontades são frustrantes. A vontade do Senhor, ela é perfeita. E quando Jesus ensinou: santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade. Eu estou pulando sobre venha a nós o teu reino, porque cada detalhe é muito importante para se explicar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. Eu estou pedindo ao Pai: Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra, seja feita a tua vontade na terra como é feito no céu. Lá no céu os anjos não fazem a sua vontade, nem os príncipes, nem o Espírito Santo faz sua própria vontade. Há pessoas que pensam que o Espírito Santo, ele tem vontade própria. Eu vou mostrar para vocês aqui no livro de João. Abram conosco o Evangelho de João. O Espírito Santo, irmão, ele está debaixo de ordem. Tem pessoas que não sabem disso. Uma vez, um americano testemunha de Jeová veio dizer para mim que o Espírito Santo era uma força ativa de Deus. Eu disse para ele: é verdade, é uma força ativa de Deus, sim, mas ele é uma pessoa. E outra coisa, ele está debaixo de ordem. E outra coisa, ele não faz nada de si mesmo. Glória a Deus. João 16, versículo 13 e 14, que diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, aleluia, porque não falará de si mesmo. O Espírito Santo não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido. O Espírito Santo, ele veio com informações, ele recebeu ordens e ele ouviu. Vou ler novamente esse pedaço: ele vos guiará em toda a verdade. Falando aqui do Espírito Santo, após a morte de Jesus, o Espírito Santo foi dado à igreja. E ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é
ele recebeu. Ele não é Deus. Ele não tem autoridade própria. É feito a vontade de Deus. Ele é uma autoridade aqui da igreja. O céu, ele é a terceira autoridade de Deus, mas ele está aqui com a igreja, e ele faz e fala e age de acordo com o que ele ouviu, com o que ele recebeu de Deus para agir com a igreja. Aleluia. O Espírito Santo não é comandado por ninguém. Aleluia. Porque a Bíblia diz que é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Aleluia. Por isso que Jesus disse: seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Aleluia. Irmãos, aqui está a maior declaração. Então eu mostrei isso para um senhor, um americano, que ele não teve palavra. Eu falei: olha a Bíblia, se ele ouviu, ele é pessoa. Se ele fala, ele é pessoa. Se ele vem para glorificar o nome de Jesus, ele é uma outra pessoa. Ele é uma força ativa, assim, porque está em atividade na igreja, uma força poderosa, mas ele é um ser. Aleluia. Irmãos, são essas verdades. Às vezes precisamos falar para as pessoas, mostrar-lhes, e as pessoas precisam de ouvir, porque às vezes não estão sendo a Escritura. Mas nesse texto de João, nós vemos que foi feita a vontade de Deus. É isso que estamos falando. A vontade de Deus. Seja feita a vontade do Senhor. Ainda quero ler com os irmãos em Lucas 22:42. Até nos momentos mais difíceis, a vontade de Deus deve ser feita. Olha, quando você estiver em apuro e angústia, não vá se precipitar em fazer tua própria vontade. Às vezes as nossas mentes estão sendo comandadas por um engano do nosso coração. A Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que qualquer coisa. Em Provérbios está escrito: de tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. No momento de maior angústia, em Lucas 22:42, Jesus disse: Pai, se queres, olha a humildade do filho, se queres, Pai, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Momento difícil, irmão. A crucificação. Jesus sabia que no corpo físico ele ia sentir todas as dores que um ser humano sente ou sentia, em que aqueles cravos cravados no osso do pé, nas mãos. Um diz que foram aqui, mas ele disse: veja as minhas mãos. Talvez amarraram, talvez tinham alguns que amarrassem no pulso e pregassem aqui, mas a Bíblia diz: veja as minhas mãos, meus pés. Os cientistas dizem que foi no pulso, eu acredito que foi na mão. Eles mostram muitas coisas, mas no pé, geralmente se cravava no osso do pé. A dor era muito forte. Além da dor estando pendurado ali, a respiração se tornava sufocante, porque o estômago ficava pesado, e aqui esticado, era muito difícil. Ele sabia o cálice que ele ia tomar ali, aleluia. Mas Jesus nos ensinou: nas horas mais difíceis, seja feita a tua vontade. Todos nós queremos escapar dos momentos mais difíceis da vida, mas eu sei que há momento que deve ser feita a vontade de Deus, porque a vontade do Senhor na morte de Jesus, a Bíblia diz lá em Isaías 53, que agradou o Pai moê-lo. Por que Deus teve satisfação em moer o seu filho, entregando a morte e a vergonha? Por que, irmãos? O que, irmãos? Por que, irmãos? Para salvar a humanidade, meus irmãos. Você não sabe que a morte de Jesus foi para que a humanidade fosse salva. Deus e o seu Filho amado sabiam que trilhões, bilhões, aleluia, seriam salvas do inferno, da condenação do inferno, aleluia. Sabe que você, por exemplo, está numa firma e ali um trabalho duro, você tem que suar, você às vezes passa a ter mal, mas você sabe que a sua família precisa do dinheiro. Você sabe que pelo seu trabalho, pela sua fadiga, pelo seu esforço, pelo suor do teu rosto, no final do mês, alguém vai se beneficiar, aleluia. A Escritura diz que no gozo que estava preparado, Jesus suportou
a afronta da cruz. Ele suportou aquela angústia. Tanto é que na hora que ele estava perto de falecer, ele disse: Pai, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam. Era necessário os judeus entregarem um cordeiro para ser imolado, como era feito lá no Velho Testamento. Não podia deixar de fazer aquilo. Tinha que ser imolado fora do arraial. Aleluia. A vontade de Deus é perfeita para as nossas vidas, nos proporcionando uma vida melhor para um futuro seguro e eterno, em que seremos perfeitos em tudo, sem contrariarmos ao nosso Criador. De sorte que, se agora nós entendermos qual seja a vontade de Deus em nosso viver aqui na terra, a salvação nos é confirmada. E além disso, sendo feita a vontade de Deus, em primeiro lugar, teremos uma direção perfeita das coisas enquanto vivermos neste mundo. Muitas vezes temos uma dificuldade muito grande para que seja feita a vontade de Deus. Nós temos falado sobre o dia de amanhã. A Escritura diz que há caminhos que ao homem lhe parece perfeito, lhe parece bom, mas o seu fim é o caminho da morte. A Escritura diz: não presumais no dia de amanhã. Você não deve ficar calculando o que vai ser amanhã. Você deve pensar uma coisa: se for da vontade de Deus, se Deus quiser, amanhã faremos isso ou aquilo. Se vivermos e chegarmos até lá e for a vontade do Senhor. Muitas vezes presumimos de nós mesmos e falamos muitas coisas, chega no dia de amanhã, tudo dá errado, ou seja, não é de acordo com a nossa vontade. E muitas vezes notamos que foi a mão de Deus que desviou tudo para o teu bem. Mas às vezes ficamos com raiva, ficamos impacientes, porque não realizamos aquilo que estávamos imaginando. É por isso que estamos ensinando uma coisa que sempre lemos, mas devemos colocá-la como um marco na nossa vida: seja feita a tua vontade, Senhor. Quando vocês orarem, quando vocês desejarem, forem comprar, forem construir, diga: Senhor, se for da tua vontade, Pai. Mas não diga por falar, diga pensando: Senhor, se for, Pai, da tua vontade, Senhor, ninguém vai tocar a mão em mim, Senhor. Se for a tua vontade, Senhor, este mal vai cair por terra, Senhor. Se for a tua vontade, Senhor, eu vou fazer isso ou aquilo. Todavia, Senhor, seja o que o Senhor quiser, não como eu quero, porque o dia de amanhã te pertence e não pertence a mim saber nada. Qual o teu futuro? O que você vai ser? Tudo bem, você pode planejar, mas quem dará a resposta da boca? Quem vai confirmar sim ou não? Não é isso que está escrito em Provérbios? A preparação do coração, mas a resposta da boca vem de Deus. Por que a resposta da boca vem de Deus? Porque a Ele pertence o dia de amanhã. Se vocês lerem o livro de Isaías, ele predestinou algo que ninguém pode mudar. Isaías, vamos rapidamente ler com os irmãos. Capítulo 40. Quarenta e 46. Versículo 9 em diante, que diz: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Ou seja, antes de acontecer, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo,
o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas. Porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei, ou predestinei, e também o farei. Aqui está uma explicação. Por que ele anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram? Por quê, irmãos? Por quê, irmãos? Porque ele determinou, ele projetou, está determinado o tempo de vida de vocês todos. Vocês é que não sabem, mas ele sabe, porque Deus não é adivinho. Existem teólogos e gente grande que estuda a Bíblia achando que Deus, achando que Deus é adivinho. É porque Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Mas é muito mais do que isso, meu irmão. Está aqui, revelado aqui. Ele determinou. Eu farei, eu o determinei, e assim se fará. Por isso que ele anuncia. O Senhor falou de um rei chamado Josias, disse o nome dele, falou tudo o que ele iria fazer no altar de Betel. Isso demorou aproximadamente 300 anos. Ele ainda disse: o seu nome será Josias, e ele vai sacrificar o sacerdote nesse alto, e vai queimar ossos de homens sobre esse alto. E ele fez tudo certo, porque foi Deus que determinou. O rei da Assíria se gloriou contra Judá e contra o rei Ezequias, rei de Judá, e disse: eu pisei as águas, eu dominei as nações, eu sujei ela com meus pés, e elas ficaram arrasadas, quebrei os seus deuses, um montão de coisas. Então o Senhor mandou o profeta Isaías dizer a ele: assim diz o Senhor, porventura eu já não tinha pensado nisso? Não fui eu que quis que tu fizesse essas coisas, que arrasaste as nações? Aleluia! Tremendas essas passagens, irmãos. É isso aqui. O que Deus disse para o rei Senaqueribe é que o próprio Deus já há muito tempo tinha levantado o rei Senaqueribe para castigar aquelas nações, e também castigou a Israel. Mas no capítulo 10 de Isaías, o Senhor disse: quando eu terminar a minha obra contigo, rei da Síria, eu vou castigar o teu arrogante coração, vou te castigar. Deus é Deus, irmão. Há um Deus pregado por aí que dá para colocar dentro da caixa de fósforo. Não, esse não é o meu Deus. O meu Deus, irmãos, é o dono do universo. O meu Deus, irmãos, o nosso Deus, irmãos, é que na verdade dá vida ao homem depois da morte. O nosso Deus, irmãos, Ele diz exatamente até o dia que você vai falecer, do que vai falecer se Ele quiser, irmão, porque Ele está determinada a tua vida diante do altar. Agora, é por isso que deve ser feita a vontade do Senhor. Vamos dar uma examinada também no Salmo, capítulo 10, se eu não me engano. Me veio à memória este Salmo. Versículo 16. O Senhor é rei, o Senhor é rei eterno. Da sua terra serão desarraigados os gentios. A palavra gentio é as nações. Os gentios aqui, irmãos, se refere às nações. Bom, nós sabemos que no princípio
Deus criou o homem e a mulher, e ali não havia divisões, até mesmo no tempo de Noé. Mas depois do dilúvio, que como começaram a se multiplicar, os homens tiveram um intento de formar uma nação voltada para a Torre de Babel. Seria o marco, seria o motivo pelo qual eles não iriam se distanciar uns dos outros. Olhariam para a torre, e ali eles se concentrariam naquele lugar. Mas a vontade de Deus era outra, era formar várias nações, e ali dividiu as línguas e separou, porque a terra era enorme e precisava ser habitada para Deus fazer a sua vontade, os seus planos, e como está hoje. No entanto, Deus vai desfazer esse monte de nações. Nós seremos uma só nação, uma nação santa, sacerdotal. A Bíblia diz: bem-aventurada a nação cujo Deus. Qual é essa nação, irmãos? Uma vez um pastor disse para mim: ei, irmãos, é a nação de Israel. Você está errado, meu irmão. Que isso? Israel, se não se converter, vão todos os judeus para o inferno. A nação santa é aquela que está em Cristo Jesus, porque Paulo escreveu em Romanos 9: em Isaac será chamada a tua descendência. Isaac é o filho prometido. Os filhos prometidos são aqueles que creem em Jesus, são os filhos da promessa. Todos que creem em Jesus faz parte da nação do Israel espiritual, aleluia, do novo Israel, a nova nação, aleluia. Porque Paulo disse que Deus acabou com a parede de separação que havia no tempo entre os gentios e judeus, e agora dos dois povos formou um povo só. Agora vocês são judeus, todos nós somos judeus no Espírito. Então o Senhor Deus vai acabar com essas nações, porque essa é a sua vontade, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ainda quero que os irmãos saibam. Vamos ver algumas partes nas Escrituras falando sobre a vontade de Deus. Os irmãos vão notar a importância das Escrituras quando os apóstolos escreveram, inspirados pelo Espírito Santo para nos transmitir entendimento. Abram conosco em Hebreus 13, 21. Está escrito: e vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, no qual seja glória para todos sempre. Amém. Irmãos, para fazermos a vontade de Deus, então esse versículo diz que o Senhor venha nos aperfeiçoar em toda boa obra, para fazermos a sua vontade. Nos aperfeiçoar, a palavra aperfeiçoar é melhorar. Se o irmão tinha um linguajar pesado, falando gírias, palavrões, o irmão leu lá o que está escrito: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Bom, então isso tocou no teu coração, o irmão teve um temor, e aí passou a policiar-se. Não porque a igreja tem uma doutrina, mas porque a doutrina das Escrituras e ser puro é algo agradável ao Senhor, como ele disse: sede santo, eu sou santo, aleluia. Então quando tu te purificas e reprime o mal em teu viver, tu estás melhorando para a glória do Senhor, e aí está sendo feita a vontade de Deus. E enquanto você faz a vontade de Deus, você se purifica-se a si mesmo, tu és abençoado pelo Senhor. Mas para isso, nós precisamos aperfeiçoar. Tem alguns anos atrás que eu deixei de falar uma palavra, porque eu conheci um irmão que foi feiticeiro. Ele disse que tinha um demônio lá que se chamava por esse nome: caramba. Uma palavra que nem eu sei o significado, mas por tradição, usos e costumes do mundo, da família, nós trouxemos conosco para dentro das igrejas.
Na verdade, nós trouxemos muita coisa de fora para dentro da igreja, muitos usos e costumes. Mas, como não é por força nem por violência, mas pelo conhecimento da palavra nós somos libertos, nós entendemos que é muito bom crer no que está escrito. Sabe o que eu fiz? Passei a me policiar. Até a minha filha ficava me corrigindo. Pai, você falou de novo. Eu falei, isso é verdade. Falei, vim falar, eu falei, aí eu falava a palavra e falei de novo. Mas aí nós fomos aperfeiçoando, de maneira que essa palavra foi extinguida do nosso linguajar. Outras palavras como gírias, chocarrice, meninice, que não convém entre vós, diz a palavra de Deus. Eu não gosto de chocarrice e meninice, não gosto mesmo, porque está escrito, e Deus não vive com chocarrice e meninice. Se eu sou filho de Deus, eu sou agora a imagem de Cristo, né? E o Espírito do Senhor Jesus habita em mim, eu tenho que ser como o meu mestre. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Isso é honroso para o pai, honrar o filho. Quem honra o filho? Quem não honra o filho? Quem disse isso? O Senhor Jesus. Glória a Deus. Vos aperfeiçoe em toda boa obra. Aperfeiçoar é melhorar. Você não pode ficar marchando no mesmo lugar. Você tem que aperfeiçoar. Se eu entro no quartel, tenho o desejo de crescer, se eu sou estudioso, eu tenho uma finalidade de estudar, é claro que de tempo em tempo vou fazer provas, provações virão para mim, vou passando nas provações e vou galgando uma posição de maior responsabilidade e de uma condição financeira melhor. Também me é exigido mais, porque eu alcancei um entendimento maior e vou me aperfeiçoando para eu galgar ainda uma outra posição. Me será requerido muito mais, porém também eu vou receber mais. É interessante que quando vocês se aperfeiçoam e se chegam para mais perto de Deus para fazer a vontade do Senhor, na verdade Ele exigirá muito mais de ti, mas também tu terá uma comunhão muito mais íntima com Deus e vai gozar de algo que muitos irmãos não gozam. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele, Deus é condicional ao teu crescimento, à tua fé, à tua capacidade de entender, a tua maturidade, a purificação da maldade, os pensamentos viciosos, como diz o Provérbios. Então, como nós vamos nos aproximando e fazendo a vontade dele, né, algo vai acontecer, as coisas vão se encaixando melhor no nosso viver. Então, que Deus nos aperfeiçoe também em toda a vossa obra, boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável. Deus quer trabalhar nos irmãos o que é agradável para Ele, porque o nosso ponto de vista é um. Muitas vezes, para defender nossas vontades, nós criamos um ponto de vista fora das Escrituras e começamos a dizer um montão de coisa sem base na palavra do Senhor. Primeiramente, irmãos, é a palavra, porque nós seremos julgados por ela. Deus não vai julgar ninguém pela doutrina das igrejas, não está escrito isso. Deus não vai julgar ninguém pela doutrina de igreja nenhuma. Ele vai julgar pela sua palavra, segundo as nossas obras. Jesus disse isto: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Mas as palavras que eu tenho dito para vocês, essa vos acusará naquele dia. Porque ele disse em outra escritura, assim como eu ouço, eu vos ensino, eu falo a vós. Jesus ouviu a instrução do Pai e passou para o povo. E ele chamou a atenção do povo: olha, as palavras que eu estou dizendo para vocês não são minhas, mas são do meu Pai que me enviou, e é por ela que vocês vão ser julgados. Por isso que eu gosto de pregar a palavra. Está escrito? Amém. Não está escrito? Vamos arrancar isso da nossa vida. Vamos tirar isso do nosso viver. Isso é um costume, é hábito que veio de família, vem de fora, vem de tradições, e nós temos que respeitar a palavra, o ensinamento da Escritura. Ainda abra conosco Romanos 12, 2. Fala o mesmo sentido do Hebreus 13, 21. Observe bem. Todos já conhecem. Eu vou ler. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja
a boa, perfeita ou agradável e perfeita vontade de Deus. O que está explicando aqui, o que está dizendo, é que para os irmãos experimentar qual seja essas três coisas agradáveis da vontade de Deus: boa, mais alto, boa, agradável e perfeita. pensa nessa palavra: boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Para os irmãos experimentar isto e sentir que é real o que nós estamos falando, vocês não podem se conformar com o mundo. Nunca crente nenhum vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se ele viver cogitando nos desejos de fora. João, na sua epístola, diz: não ameis o mundo, filhinhos, não ameis o mundo. O mundo só tem tristeza. Olha, eu vou dizer mais uma vez uma coisa para vocês: aquilo que vocês mais anseiam aqui da terra é o que vocês mais sofrem. Se você pegar com a sua esposa, com o seu filho, com o seu esposo, com a sua casa, com o seu carro, é o que você mais padece, vai mais padecer. Jesus disse que aquele que amar o seu pai, sua mãe, casa mais do que a mim, não entrará no reino do céu, não é digno de mim. Então, quando nós olhamos para esse texto: e não os conformeis com esse mundo. A palavra conformar é ser conforme, igual. Eu abandonei muitas coisas, já falei para os irmãos particularmente aqui para a igreja, esportes, competição de música. Eu abandonei tudo isso, irmãos. Eu aprendi um caminho mais excelente, o caminho da humildade, o caminho da simplicidade. Porque aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Escolhi, irmãos, abandonar muitas coisas. Eu queria gravar muito zinho, eu queria fazer isso, eu queria ter isso, ter aquilo, ser dono de uma firma. E em tudo aquilo que eu queria fazer, Deus ia dizendo não. E aquilo que eu insisti, Deus me fez ver o quanto eu iria sofrer. E sofri. Hoje eu estou num caminho excelente, o caminho da simplicidade em Cristo Jesus. Eu procuro não me conformar com esse mundo. Eu não ponho uma camiseta escrita em inglês, nome nenhum que eu não conheça. Já não gosto, propaganda de nada. Já não gosto, eu não ando com camiseta escrita em nada. Poderia até escrever alguma coisa em Jesus, mas como ando de cabeça não, como Pedro, não tem nada escrito. Mas eu, com 18 anos na Igreja Batista do Calvário, onde o pastor Fausto, que está aqui ali, ele está com 70 anos hoje, ele era pastor lá, eu era presidente da mocidade. Eu não tinha muito entendimento. Uma jovem estava escrita assim, alguma coisa em uísque, e uma garrafinha de uísque com a propaganda. Eu disse, sem ter muito entendimento das escrituras, mas era a vontade de Deus. Eu disse, não seria muito melhor andar com uma camiseta escrita alguma coisa de Jesus, ao invés de andar escrita alguma coisa como isso aí em inglês, falando sobre o uísque? Isso aí, nós cristãos não estamos fazendo propaganda do mundo? Não estamos conformando com o mundo? Hoje eu tenho uma bagagem, eu tenho um entendimento, eu tenho escrituras. Hoje eu tenho respaldo, eu estou calçado da palavra. Mas naquela época eu tinha 18 anos. Hoje eu estou com 50, o pastor Fausto está com 70. E Deus já me dava entendimento. Eu me lembro que o pastor Fausto disse assim: olha, o que você ensinar está ensinado. Ele me deu carta branca para eu ensinar o grupo de louvor. O grupo de louvor é uma bênção muito grande. Tinha uma animação, mas cantava com aquela vida, com aquele vigor. Eu dava o hino, pegava os hinos e cantava até nas praças públicas. Era uma coisa muito linda. O pessoal chorava, porque havia uma animação, um desejo muito grande, não é? Às vezes as moças mascavam chiclete. Eu disse: olha, se mascar chiclete eu tiro da mocidade. Dentro da igreja não é para ficar mascando chiclete. Primeiro que ela de mascar chiclete, você vem lá de fora, ficar mexendo com a boca, aquela coisa horrível, mastigando. Não, nós somos boi para ficar remoendo. Eu não tinha respaldo das escrituras, mas Deus me dava assim palavra que era a vontade dele. Eu já tinha um certo zelo e o Senhor operava. Glória a Deus. Algo dizia no meu coração, eu não conhecia esse texto de Hebreus. Algo dizia no meu coração, eu não tenho que ser parecido com o mundo. Como eu disse para vocês que eu lutava, eu não posso lutar, não posso
machucaram o irmão. A última vez que eu lutei, machuquei o irmão. Hoje nem pastor, o irmão Wilson, até o irmão Edson, o Edson daqui, né? Outro Edson daqui, camisa azul, conhece? Eu falei, nunca mais faço isso não é para nós, não preciso aprender luta, não preciso golpear ninguém. A Bíblia diz que a minha luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra as potestades. Eu tenho que brigar no espírito. A minha defesa, o meu escudo é o Senhor, é a minha fé, porque está escrito, esta vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então para que eu preciso de luta? Isso não é coisa de Deus. E ali nós desfizemos aquilo ali para sempre, meus irmãos, aleluia. Me converti, fui me convertendo. Eu tive uma coisa no meu coração, quero fazer a tua vontade, Senhor. E hoje eu estou clamando ainda, Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. Nós já percebemos uma coisa, que a vontade de Deus é perfeita, é agradável, é reta, pura, infalível, aleluia. Se tiver uma vontade de Deus na sua vida, não pense duas vezes. Diga, Senhor, me ajuda a fazer o que o Senhor quer e não o que eu quero. Tudo dará certo. Quem vai na frente é o Senhor. Ele vai desfazer as tristezas e a dor. Mas seja assim, irmão, feita a vontade de Deus na tua vida, aleluia. Não demonstre dificuldade para o Senhor operar contigo. Abra o teu coração, porque Ele te tomará nas tuas mãos. Se tiver que passar pelo fogo com Ele, Ele vai passar e não vai te deixar queimar. Depois será feita a vontade do Senhor. Foi a vontade de Deus que Daniel fosse para a cova dos leões, mas não que parasse na boca dos leões, aleluia. Porque Deus queria eliminar aqueles homens que estavam impedindo a obra de Deus, ou atrapalhando, porque ninguém pode impedir a Deus, força de expressão. A obra que Deus estava realizando com Daniel, e Deus então fez um trabalho, Deus projetou algo, foi feita a vontade de Deus, foi permitido que uma lei fosse criada só para prejudicar o servo do Senhor, mas quem foi prejudicado foram aqueles que arquitetaram a lei, forjaram o mal através de uma lei, aleluia. Deus é Deus, irmãos, aleluia. A vontade dele será feita eternamente, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda, irmãos, vou ler mais um pequeno trecho da palavra do Senhor. Salmo 143, versículo 10. Os irmãos notaram, gravaram que para experimentarmos a perfeita, agradável e boa vontade de Deus, nós temos que não nos conformar com esse mundo, como nós estávamos falando, mas transformarmos. Tem que haver uma transformação, de acordo com a vontade e com as Escrituras, de acordo com o Espírito. No Salmo 143, 10 está escrito: ensina-me a fazer a tua vontade. Glória a Deus. Pois és o meu Deus, o teu Espírito é bom. Guia-me por terra plana. O salmista, quando disse guia-me por terra plana, ele sabia que a vontade de Deus seria perfeita na sua vida, e o seu viver, o seu caminhar seria em terra plana. Davi ali então reconheceu que a vontade de Deus está muito distante, muito além de nossa vontade. Nossa vontade é desse tamanho. A vontade de Deus é imensurável. A vontade de Deus é inagualável, não tem como igualar, não tem como comparar. A vontade de Deus, como diz, ela é boa, ela é perfeita, ela nos conduz sem erros, porque o Senhor conhece os dias de amanhã, Ele conhece a tua estrutura, Ele conhece a minha necessidade, Ele conhece os teus pesares, Ele conhece a tua força e a tua fraqueza, Ele sabe até onde você pode ir e até onde você não pode ir, aleluia. Ele te leva em caminho que você pode caminhar. Paulo em Coríntios 10, 1 Coríntios capítulo 10, ele diz que Deus não nos prova além do que podemos suportar. Uns suportaram até a morte, outros não têm capacidade de suportar até a morte. Por isso que Deus em alguns lugares não prova todos até a morte. E não devemos imaginar, só porque uns foram provados até a morte, que nós também seremos. De maneira nenhuma, porque Deus conhece o teu coração, Ele conhece o teu viver, a tua estrutura,
Ele lembra que nós somos pó. Ele lembra que se as aflições forem muitas, nós vamos desfalecer. Bendito seja o nome do Senhor. Pois a Bíblia diz no Salmo, parece que é 110, diz que o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não lance mão à impiedade. Aleluia. Então, meus amados, a vontade de Deus é soberana. E eu digo para os irmãos, que os irmãos procurem fazer a vontade de Deus até na vida dos irmãos. No seu viver, no casamento, na compra de um objeto. Peça ao Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade. O irmão, a irmã pode até declarar ao Senhor qual é o teu objetivo, mas peça ao Senhor: Senhor, se for da vontade do Senhor, fiz a tua vontade, Senhor, então que tudo se encaixe, Senhor, para que nós venhamos saber. Ó Senhor, nos ajuda, nos abençoa, nos dá entendimento para nós sabermos qual é a tua vontade. São orações que os irmãos devem fazer continuamente. Amém, irmãos? Amém. Então, seja feita a vontade de Deus. Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Às vezes te sentes sozinho e sentes a dor dos espinhos que insiste em ferir teu caminhar. E a cruz ficando mais pesada não deixa ver o fim da estrada, e você pensa até em desistir. Amigos você não encontra, até já perdeste a conta das vezes que você foi humilhado. Mas Deus só põe em prova aquele seu servo que ama. Está sendo provado, deixa Deus provar.